amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula e a nossa penúltima lição deste trimestre, a lição de número 12. Deus onisciente, onipresente e onipotente. Vamos nos debruçar sobre este estudo, mais estes três atributos do nosso Deus. E lição de número 12, então, 20 de junho de 2021, nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte, está lá no Salmo de número 139, versículo 1, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Verdade aplicada diz assim, conhecer os atributos de Deus aumenta nossa fé, desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. O estudo da palavra de Deus, ele nos move, nos incentiva a termos uma vida mais dedicada a Deus, uma vida de adoração, uma vida de busca ao nosso Senhor. Nossos objetivos da lição, ele diz o seguinte: primeiro, mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência. O segundo objetivo, falar que Deus está em todo lugar pela sua onipresença. E o terceiro objetivo, ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência. Então, são os três tópicos da lição que nós estaremos, então, estudando neste domingo. A nossa introdução, ela nos diz assim, a palavra de Deus não deixa dúvidas concernentes à existência de Deus e procura apresentar atributos que são exclusivos dele. Tais revelações aumentam nossa fé, temor e interesse em conhecê-lo cada vez mais, no subsídio, editado pela pastora Elianai, feito por ela, com tanto carinho, tanta dedicação, logo aqui na parte introdutória do seu comentário, diz assim, quando estudamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus, os primeiros listados são onipresença, onisciência e onipotência. Esses atributos divinos magníficos, incomparáveis, que estão muito acima da capacidade de qualquer ser humano. Nós já falamos isto em praticamente todas as nossas lições, que os atributos de Deus, esses atributos comunicáveis, estão muito além do nosso entendimento, essa é a verdade. E é o que ela coloca aqui, estão muito acima da capacidade de qualquer ser humano, descreve muito bem o Deus que nós servimos. Os atributos, eles descrevem muito bem o Deus que nós servimos. E é um pouquinho deste assunto que nós estaremos, então, estudando neste domingo. Embora a existência de Deus não possa ser demonstrada tão somente pela razão para que as pessoas creiam, não se pode dizer com isso que cremos sem nenhuma fonte de informação. A Escritura é a nossa autoridade quanto a esse assunto. Deus se revelou de várias maneiras e a sua revelação máxima é através do Senhor Jesus Cristo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, homens. Além disso, a natureza revela o seu Criador. Diante deste conhecimento de Deus, podemos afirmar que a natureza não é somente testemunha,
mas também uma prova irrefutável da existência de Deus. Ela é suficiente para mostrar com clareza a existência daquele que, do nada, cria todas as coisas, e o seu poder e a sua sabedoria. Lá nos Salmos de número 19, dos versículos 1 ao 4, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Sabemos também que Deus colocou a eternidade dentro do homem. O homem é a imagem e semelhança do seu Criador, Deus. Mesmo em forma caída, corrompida, não deixou de ser a imagem e semelhança do seu Criador. Essa imagem está deformada, mas não está aniquilada. A esse ser criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus se revela. Ele se revela quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele requer de todos nós, o que Ele quer que nós também façamos. Assim como aconteceu com Noé, Abraão, Moisés e outros personagens bíblicos. Assim também Deus revelou a Israel as leis e promessas quanto à obediência e desobediência da aliança. Aos profetas revelou seus propósitos, está lá em Amós 3,7. Jesus, Deus encarnado, também demonstrou a vontade do Pai, lá em João 15,15. Sendo Ele próprio ponto alto da revelação, não deixando dúvidas quanto à existência do Criador. Assim como a palavra não deixa dúvida quanto à existência de Deus, ela também exalta a sua onipresença, onisciência e onipotência. De muitos modos, ainda que não utilize exatamente estes termos, cada um deles serão desenvolvidos nessa lição para uma melhor compreensão nossa a respeito desse tema. Vamos então, amados irmãos, orar, pedir ao Senhor que nos ilumine, nos ajude a compreender melhor este tema tão relevante para a nossa vida. Vamos orar, curva a sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, por esta rica oportunidade de estar aqui para estudarmos a Tua Santa Palavra. Abençoa cada um dos nossos professores que irão ministrar esta aula. Continua falando conosco, assim agradecemos e louvamos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu desejo é que você continue tendo a saúde física, saúde emocional, saúde mental e, acima de tudo, saúde espiritual. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Paz do Senhor, amados, estamos juntos, unidos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Nesse dia estamos concluindo um ciclo de estudos a respeito dos atributos divinos. Estaremos estudando a onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Estamos concluindo, porque no próximo domingo nós vamos estar falando sobre a Trindade, e este já é um assunto que escapa desta questão dos atributos, e nós vamos estudar então a Trindade divina, vamos estudar a natureza de Deus, a essência de Deus. E no tópico primeiro, nós estudaremos a onisciência de Deus. O título do tópico é o Deus onisciente.
Esse é o assunto que nós vamos estar desenvolvendo nesta lição. Então, diz assim o comentarista: a expressão onisciência é composta por dois termos: omni, que significa tudo ou toda, e siri, que significa saber. Isso é conforme a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de autoria de Russell Champlin. Trata-se da designação de uma das qualidades da natureza de Deus, seu conhecimento ilimitado. Deus possui o conhecimento perfeito e absoluto. Então, na introdução desse tópico, nós podemos ver que onisciência é o nome que se dá ao atributo divino que descreve o conhecimento perfeito e absoluto de Deus. Deus possui o conhecimento de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, ou como diz a palavra, de eternidade a eternidade, passado, presente, futuro. Onisciência também diz respeito ao conhecimento, inteligência e sabedoria em graus perfeito e infinito, como nos diz Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Quando nós estudamos essa questão da onisciência, outros termos vão sendo arrolados neste estudo. E nós vamos vendo que onisciência, presciência, soberania de Deus são assuntos afins e complementares. O que acontece é que isso vem sendo muito debatido na atualidade, inclusive sendo usado como combustível em várias controvérsias envolvendo o debate a respeito do livre-arbítrio humano. Se o termo onisciência não ocorre no texto bíblico, a palavra presciência, por sua vez, ela está presente, é identificada nas páginas do Novo Testamento em diferentes passagens e contextos. Nós vamos ver que, enquanto onisciência é esse conhecimento perfeito, absoluto, ilimitado de Deus, a presciência é o fato de Deus conhecer os acontecimentos futuros antes que eles aconteçam. Então nós vamos vendo que existe aí um emaranhado de questões que são postas, por exemplo, como pode Deus ser soberano, ter o conhecimento de todas as coisas, sabendo de antemão as coisas que irão acontecer, conciliar tudo isso com o livre-arbítrio humano? Sim, essas questões elas continuarão a ser levantadas, discutidas, estudadas. Todavia, neste emaranhado do que nós encontramos na atualidade a esse respeito, a gente ainda encontra um entendimento equivocado de alguns conceitos e doutrinas bíblicas. Por exemplo, envolvendo o conceito de predestinação. Presciência e predestinação são coisas diferentes, pois enquanto a presciência, como já falamos anteriormente, é o fato de Deus conhecer os acontecimentos futuros antes que eles aconteçam, ela é então o conhecimento divino das escolhas que faremos. Isso é presciência. Deus conhece antes que aconteça. Deus sabe de antemão as escolhas que faremos. Por predestinação, nós entendemos que é o propósito soberano de Deus em relação às suas criaturas. Isso é predestinação, propósito soberano de Deus em relação às suas criaturas. Deus tem propósitos elevados, perfeitos, santos,
imutáveis. E Deus tem um plano para todas as suas criaturas. Então, predestinação refere-se a esse propósito de Deus em relação às suas criaturas. Agora, o que a Bíblia coloca para nós, que em sua presciência, Deus não interfere na liberdade humana, ou seja, no livre-arbítrio humano, que é essa possibilidade que todo ser humano tem de decisão, de fazer escolhas em função da sua própria vontade. A predestinação, que é uma doutrina bíblica, ela olha para o aspecto futuro da nossa salvação. Segundo as Escrituras, ela é o nosso predestino. Agora, a salvação não é um decreto divino, porque isso seria um fatalismo cego e impróprio atribuído a Deus. Deus disponibiliza a sua salvação. Serão salvos aqueles que escolherem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, Deus sabe de antemão todos os acontecimentos futuros, Ele tem todo conhecimento, um conhecimento ilimitado, um conhecimento perfeito, um conhecimento absoluto, mas Ele não interfere na decisão de cada pessoa. Além de saber tudo sobre os seres humanos, Deus também conhece o coração deles. Nós vemos lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, a passagem que diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então, nós estudamos na aula passada sobre a soberania de Deus e vimos que tanto ela quanto a responsabilidade humana atuam em comum, como agentes livres, como duas verdades bíblicas que não se excluem, mas que caminham juntas. Ainda que isso continue muito misterioso, sem conseguirmos entender plenamente como acontece, todavia, nós estamos certos de que, em sua onisciência, Deus aí se mostra de muitas maneiras, Ele se revelou. No conteúdo desta revelação, nós temos um Deus presciente, um Deus que tem um plano, que tem propósitos, por isso Ele predestinou. Mas nada disso exclui o fato de que Ele criou o ser humano livre para escolher e que precisa ser responsabilizado pelas suas escolhas pessoais. É nisso que cremos e é a partir dessa crença fundamental que vamos estabelecendo aí os nossos modos de ler a palavra, de interpretar a palavra e o que ela traz de entendimento para os nossos corações. 1.1 diz: Deus sabe de todas as coisas e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Mateus 6, 8, Hebreus 4, 13. Ele cita aqui Provérbios 15, 11, onde diz: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Aí ele diz: a onisciência faz Deus ouvir e entender as nossas orações, feitas só com gemidos, com lágrimas e em pensamentos. Ou ainda, quando não se consegue expressar nenhuma palavra. A onisciência faz Deus saber a intenção do nosso coração, porque Ele examina, perscruta se somos verdadeiros adoradores, se a nossa espiritualidade é real, ou ainda quando pedimos perdão, se há contrição, se há quebrantamento no coração. Vocês vão ver, em relação a esse ponto 1.1 e ao item 1.2, que o assunto ele é
muito próximo. 1.1 diz Deus sabe todas as coisas, o 1.2 diz Deus possui todo o conhecimento. Então nós estamos falando da mesma coisa com diferentes enfoques. Nesse item 1.1, o foco foi no ser humano. No item 1.2, o foco foi em todas as demais coisas criadas. Então, Deus sabe de todas as coisas, é uma chamada para nós pensarmos um pouquinho naquilo que Deus sabe em relação ao ser humano, ou seja, absolutamente tudo, até aquilo que o ser humano mesmo nunca vai chegar a saber. Então, aqui ele diz que esse Deus que sabe todas as coisas, ele é capaz de ouvir e entender as nossas orações, aquelas que são feitas só com gemidos, aquelas que estão presentes apenas na lágrima que corre, ou ainda aquela que nós oramos sem palavras, quando nós não conseguimos expressar exatamente o que estamos sentindo. E estas questões envolvendo o fato de um Deus que nos conhece tão profundamente, que Ele consegue traduzir todo tipo de oração, nos leva a pensar, a lembrar de Ana, a mãe do profeta Samuel e esposa de Eucana, cujo desfecho da sua situação é tão gloriosa, porque partiu de uma oração incompreensível. Ana não teve palavras para poder expressar-se diante de Deus. Apenas o sussurro da sua alma abatida, ela derramava diante do Senhor. O nascimento de Samuel por intervenção sobrenatural foi exatamente em resposta a esta oração sem palavras, de uma mulher estéril. Mas esse nascimento, desta oração, proveniente desta oração de entrega a Deus, de derramamento diante de Deus, de choro, de súplica, mudou toda a história da nação de Israel. Nós vamos ver aqui que, com relação ao livro de 1 Samuel, onde essa história está registrada, nós temos uma sequência de fatos, né? O capítulo 1 e 2 fala de reverência, de diligência, de fé, de sofrimento, de humilhação, de poligamia com seus efeitos deletérios. Também fala de espera, de súplica, de milagre e de cumprimento de promessa. E então mostra Deus transformando uma situação de tristeza em júbilo, de esterilidade em produtividade abundante. Mostra a interferência divina definitiva e eficaz. É assim que o nosso Deus age. Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as coisas. A ciência divina, o conhecimento divino, ele está para além, acima de toda a ciência humana. Deus conhece até mesmo as intenções por trás de cada ação. As palavras que estão por trás daquilo que é falado, o que está nas entrelinhas, Deus conhece. Ninguém engana Deus. Ele tudo vê e tudo sabe. E como afirma aqui o comentarista, nessa parte em azul do comentário para o professor, ele vai dizer para nós que até os segredos mais escondidos dos nossos corações, Deus sabe dos nossos pensamentos, Deus sabe das palavras que nós iremos ainda pronunciar. Salmo 94, 11, a parte A do versículo diz: o Senhor conhece os pensamentos dos homens. Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E isso nos leva a pensar o quanto é incoerente, às vezes, nós temermos aos homens e não a Deus. Quando uma pessoa pratica atos reprováveis,
ela se esconde dos seres humanos com medo de disciplina, com medo do confronto, com medo do enfrentamento das consequências dos seus atos, mas prossegue na vida de pecado como se Deus não existisse e como se Ele não estivesse vendo. Não seria isso muitas vezes pior? Não há nada em nossa existência que escape ao conhecimento do Todo-Poderoso. Ele sabe definitivamente de todas as coisas. Então nós vamos ver que o item 1.2 nos fala, tirando agora desse foco no ser humano, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas orações, até mesmo aquelas que são completamente incompreensíveis para qualquer outra pessoa, Deus sabe. E lá no Salmo 56, inclusive, diz que Ele tem um odre, onde Ele recolhe todas as nossas lágrimas. E Ele tem um livro, onde todas as coisas estão registradas. Todas as coisas estão registradas diante de Deus e esses livros um dia serão abertos. Então Deus está recolhendo as nossas lágrimas, cada uma delas, cada um pesar, cada um sentimento é pesado na balança de Deus. Ele sabe, Ele vê o que é aparente e Ele vê também aquilo que está por trás de todas as circunstâncias. Então podemos descansar nesse Deus que sabe de todas as coisas. 1.2 diz: Deus possui todo o conhecimento. Deus possui todo o conhecimento que existe, nada lhe pega de surpresa. Ele conhece o antes e o depois, pois Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, conforme Apocalipse 1:8. O seu conhecimento não tem limites. Antes que os montes nascessem ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Salmo 92. Deus entende todas as coisas e tem toda a sabedoria. Ele conhece cada detalhe da sua criação. Nós não entendemos o agir de Deus. Pensamos até que Ele não está agindo. Mas Ele trabalha em silêncio. Nada escapa ao conhecimento de Deus, nem o que acontece aparentemente longe, lá no além, lá no abismo, nem o que acontece aparentemente perto, que é aquilo que está dentro do coração do homem. Então, nesse item 1.2, nós vemos que o primeiro item destacou o conhecimento de Deus sobre todas as coisas com enfoque no ser humano e no quanto Deus o conhece, muito mais do que Ele mesmo. E aqui neste item nós veremos o seu conhecimento estendido para tudo que existe. O comentarista diz aqui: nada lhe pega de surpresa. Ele conhece o antes e o depois, pois Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nós temos muitos outros versículos que corroboram com essa afirmativa. Então, quando nós meditamos, quem é esse Deus da Bíblia que possui todo o conhecimento? Nós temos então revelações surpreendentes, como as que já temos compartilhado com vocês em momentos anteriores. Não é novidade o que nós vamos dizer aqui, mas a Bíblia fala deste Deus que tem todo o conhecimento e fala de diferentes formas. A natureza criada por Ele testemunha dele. Nós vemos que as escrituras, os registros dos feitos de Deus, nas escrituras a sua palavra escrita testemunha dele. Jesus Cristo veio a este mundo para que nós tivéssemos uma visão ampliada dos grandes propósitos de amor do soberano do universo. E então, em muitas passagens bíblicas, nós vemos uma exaltação a Deus e a sua magnificência, sua majestade, seu poderio, sua soberania, sua grandeza. No livro de Jó, por exemplo, esse livro faz uma apologia fenomenal à majestade de Deus. Ali nós vamos ler
Ele fundou a terra, pôs as suas medidas, cerrou o mar com portas, traçou um caminho para os relâmpagos dos trovões. Ele gerou as gotas de orvalho e a geada no céu. Ele produziu as constelações e a todas ele chama pelo nome. A cada uma das estrelas criadas, ele chama pelo seu próprio nome. Isso está no livro de Jó, no capítulo 38. Também igualmente impactante é a visão que Isaías nos traz de Deus, nos explicando quem é Deus, nos mostrando a extensão, a largura, a profundidade do conhecimento divino que faz dele este ser onisciente. Então, o livro do profeta Isaías, que é considerado como o príncipe dos profetas, nós vamos ler lá em Isaías 40, dos versículos 12 a 17, que Deus é aquele que mede as águas nas conchas das suas mãos, que Deus mede o céu a palmos, pesa o pó da terra e dos montes em balanças de precisão. As nações da terra, elas são consideradas por ele como gotas em um balde. E nós podemos continuar buscando nas Escrituras o que o próprio Deus deixou registrado para alimentar a nossa fé nele e entender um pouco mais a respeito do seu conhecimento e da sua soberania supremos. Irmãos, se Deus é quem ele diz ser, e se ele sustenta todas as coisas com a força do seu poder, ele pode cuidar de nós. Nós precisamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso que tudo sabe. Nós podemos adorá-lo, confiar nele, porque, sendo poderoso, excelso, majestoso, contudo, não está distante de cada um. Ele, como diz o Salmo 113, versos 6 e 7, ele se inclina para ver o que se passa no mundo dos homens e do monturo ele ergue o necessitado. Então, o conhecimento que Deus tem de todas as coisas escapa ao nosso próprio conhecimento dele. Agora, Deus tanto conhece, como ele também revela o profundo e o escondido, como diz Daniel 2:22. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nós vemos que, assim como a criação do ser humano, todas as coisas foram trazidas à existência com propósitos determinados. Primeiro foi para que, através de tudo que existe, nós pudéssemos conhecer a Deus e usufruir dele. Então, Deus possui todo o conhecimento, nós apenas tateamos na busca dele. Porém, algo maravilhoso acontece quando nós tomamos consciência deste entendimento divino de todas as coisas e de sua sabedoria suprema. O conhecimento humano acerca de Deus, ainda que débil, ainda que fraco, né? Nós, como seres humanos, nunca vamos conhecer a Deus. Mas quando investimos neste conhecimento e queremos conhecer, ainda que débil, ele começa no intelecto e ele vai reverberar para todas as nossas áreas da nossa vida, vai atingir os nossos relacionamentos, vai possibilitar grandes conquistas e conduzirá os que forem sábios em vitória, até mesmo na destruição das fortalezas do inimigo. Nós realmente não temos como conhecer totalmente, mas dentro do que pudermos conhecer, nós devemos conhecer o máximo que conseguirmos e pudermos, porque isso é glória, isso é graça, isso é vitória. O entendimento de quem Deus é amplia nossa visão, abre o nosso coração e nos ajuda a pensar de um modo biblicamente correto que nos coloca exatamente no centro da vontade de Deus.
Então nós não poderemos entender com propriedade e profundidade o conhecimento que Deus tem acerca de tudo e de todos. Mas nós estamos certos disso, e a vida no Espírito vai produzir no ser humano uma fração deste conhecimento. Além da filiação de vida e da novidade de vida, aliás, além da filiação divina, quando nós nos achegamos a Ele, nos tornamos filhos através de Jesus Cristo e passamos a andar em novidade de vida. Com o conhecimento que vamos recebendo da parte dele, nós vamos aprendendo a distinguir as naturezas, a garantir domínio sobre a carne, a aumentar em amor e em conhecimento de Deus. Seremos capacitados para a prática da justiça, aprenderemos a agir com sabedoria e inteligência espiritual. É também nesse sentido que a fé repousa sobre o conhecimento. Deus possui todo o conhecimento. O conhecimento dele é ilimitado. Todavia, quando nós nos chegamos a Ele, Ele vai nos dotando com uma fração deste conhecimento que nos ajuda a progredir na nossa vida cotidiana, dia após dia. E por fim, o item 1.3 diz: nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O Deus que tudo sabe, 1.1, o Deus que tem todo o conhecimento, 1.2, agora nos encaminha para pensar que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, Provérbios 15:3. Não há nada desconhecido. Deus sabe todas as coisas que podem ser conhecidas e não há nada que Ele não saiba explicar. Ele presencia tudo, nada o surpreende ou lhe pega de surpresa. Nada há que se esconda da sua onisciência. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Agora veja um ponto importante aqui que o comentarista coloca para nós. As pessoas se enganam, elas mentem, cometem injustiças e fazem maldades pensando que ficarão impunes, mas se esquece que existe um Deus que tudo vê, que tudo cobrará e nada passará oculto aos seus olhos. Quando nós vemos que não há nada que se esconda diante da onisciência divina, textos como Mateus 10:29, Salmo 101, verso 6, 1 Pedro 3:12, reafirmam esse entendimento. Aí ele diz: as pessoas se enganam, elas mentem, elas cometem injustiça e fazem maldades pensando que ficarão impunes. Todavia, Deus tudo vê, tudo cobrará, nada passará oculto aos seus olhos. Até mesmo aquelas coisas que estão sendo aceitas na atualidade, com aval do Estado, aprovação da sociedade, mas que é abominável aos olhos de Deus, até mesmo isso não ficará sem resposta da parte de Deus. Irmãos, a decadência extremada está por todo lado. A imoralidade, principalmente na área da sexualidade, tomou conta, está se alastrando como uma praga, até mesmo nas igrejas. As pessoas estão como que anestesiadas, assistindo atônitas o desenrolar de situações abomináveis, reprováveis, altamente prejudiciais ao corpo de Cristo, à igreja na terra, como também ao destino da criatura humana que está seriamente ameaçado. E todos nós estamos vendo o mundo caminhar de mal a pior a caminho do inferno. Nós vemos que toda a trajetória humana nessa terra está em memória diante de Deus, que tem livros de registros que serão abertos naquele dia.
Algumas pessoas vão ter os seus pecados manifestos aqui mesmo nesta terra, para que não se chegue a juízo. E no caso de se arrependerem e deixarem as suas práticas abomináveis, eles possam ser recebidos novamente na comunhão da Trindade. Então, sendo assim, enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja, eles conseguem então reverter um processo que seria para a destruição e para a morte. Outros, no entanto, têm os seus corações tão endurecidos e impenitentes que encontrar-se-ão com Deus naquele dia, onde não haverá mais a possibilidade de restauração. Isso está em 1 Timóteo 5, 24, 25, que diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Ou seja, em algumas pessoas, os pecados hão de atingir as consciências, eles serão manifestos, porque as pessoas vão manifestar, vão confessar, vão ser quebrantadas, arrependidas e vão então dar um jeito de sair daquela situação pecaminosa. Mas em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, Paulo, na instrução ao jovem pastor Timóteo, está colocando essa questão. Nada passa despercebido diante de Deus. Nem os nossos atos aprovados, Deus não se esquece, nem tampouco a iniquidade que persiste, cauterizando as consciências e mantendo os seres humanos aprisionados ao pecado, em um nível muito abaixo daquele que eles foram criados para ser e existir. Irmãos, entender a onisciência de Deus nos dá um vislumbre também daquilo que nos aguarda no porvir. Não é apenas dizer, eu sei que Deus tudo sabe, tudo conhece, que nada passa despercebido aos teus olhos, mas entender isso num grau máximo, num grau superlativo e saber que Deus está em ação no mundo hoje. Deus está trabalhando, Deus escuta, Deus vê, Ele sabe, e até mesmo o seu silêncio. Aquele momento em que parece que Ele não está agindo. Isso é porque os nossos olhos limitados, a nossa mente limitada, não conseguem entender a plenitude do agir de Deus. Mas Deus está agindo, Ele é onisciente, Ele tem o conhecimento de tudo, Ele tem toda a ciência. E é isso que esse item está nos chamando para pensar, que nós estamos na presença de um Deus que nós não temos como tapear, enrolar e esconder coisas, não! Tudo está claro e patente aos teus olhos e nós vamos caminhar com base nesta consciência, procurando fazer tudo para agradar ao Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar falando profundamente ao coração de vocês nestes dias e no dia de hoje, que seja um domingo abençoado para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, dando sequência à nossa aula dominical deste domingo, falando desses 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. O tópico que ficou sobre a nossa responsabilidade é o tópico de número 2, que fala do Deus onipresente. Olha o que diz a introdução deste tópico: aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. Deus não está sujeito às limitações do ser humano. O ser humano é finito e só vai aonde consegue ir fisicamente. Deus vai além dos limites dos seres humanos. Meyer Pearman diz o seguinte: imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto que onipresença é sua presença em relação às criaturas. Bom, a introdução desse tópico já começa nos apresentando aí a respeito desse Deus onipresente. O que seria essa onipresença?
fala do ser daquele, né? Ou no caso aqui é Deus, que está presente em toda parte ao mesmo tempo. E uma coisa interessante que traz aqui na nossa revista é que Deus, ele não está sujeito às limitações humanas. Olha o que o comentarista abriu para nós a introdução aqui, olha. O ser humano é finito e só vai aonde consegue ir fisicamente. Deus vai além dos limites do ser humano. Essa introdução já nos ensina que não há um só lugar no universo, nas galáxias, em tudo aquilo que Deus criou e na eternidade onde Deus não possa estar. Isso significa para nós, irmão, que Deus ele está presente em todo lugar. Não tem lugar em que Deus não esteja. E aí, para facilitar a nossa compreensão, alguém pode pensar, mas espera aí, no inferno Deus está? Sim. A única diferença é que tem lugares em que Deus manifesta a sua presença. Agora, tem lugares que Deus não manifesta, mas não quer dizer que Deus não esteja. Ok? Bom, uma definição muito importante para nós a respeito da onipresença de Deus aqui é justamente o Salmo de número 139. Se nós estudamos no tópico 1, através do Salmo 139, falando aí da onisciência, esse Deus que está ciente de todas as coisas, o salmista chega a dizer assim, Senhor, tu me sondastes e tu me conheces. O Senhor sabe quem sou eu, se eu deitar, se eu levantar, tudo o Senhor sabe. Mas ele fala também da onipresença. No versículo 7, ele diz assim, olha, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E ele diz, olha, se eu subir aos céus, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Falando para nós aí justamente da presença desse Deus onipresente, que não há lugar onde Deus não esteja. O subtópico 2.1, ele abre para nós aí falando desse Deus que é espírito e que não há barreira para o conter. Vamos tentar compreender isso aqui melhor. Deus é espírito, é imaterial, portanto, não pode ser visto pelos olhos físicos e nem pode ser representado. Deus só pode ser compreendido espiritualmente. Não vamos esquecer, 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim, que o espiritual ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Para se compreender a dimensão, a imensidão, né, a onipresença desse Deus, nós precisamos também buscar ser cristãos espirituais. A locomoção de Deus não está limitada. Ele tem livre acesso até no infinito. Significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e em todo espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. A presença de Deus está no lugar ou situação que houver necessidade. Deus não precisa se dividir nem se multiplicar. Em toda a criação, onde quer que exista alguma coisa que dependa de Deus, na verdade tudo depende dele, lá está ele presente em toda a sua personalidade. Não há como fugir da sua presença. Bom, o que nós podemos aprender aqui? Deus é um ser espiritual e não é material. Na escola secular, nós aprendemos o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Nós temos, por exemplo, o vento. O vento é uma matéria, porque ele ocupa lugar no espaço. Deus não. Deus não ocupa lugar no espaço, porque ele não é matéria. Quando nós vamos na Bíblia, a Bíblia diz assim que Deus é espírito, né? Jesus falou isso para a mulher ali em Samaria. Deus é espírito e importa que aqueles que adorem a Deus o adorem também em espírito e em verdade. O que nós aprendemos dentro disto?
Deus, irmãos, ele não está contido no universo. Na verdade, é o universo que está contido nele. Ele está presente em todo o universo e vai além dele. Isso simboliza para nós o seguinte, que tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, a presença de Deus, ela é certa. Agora, o comentarista colocou aqui na revista sobre a locomoção de Deus que não está limitada. Vamos tentar compreender isso melhor? Vamos fazer uma comparação, por exemplo, com os homens. Eu, por exemplo, para mim me locomover, eu dependo de um carro, ônibus, moto, né? Eu sou limitado ao tempo, né? Por exemplo, para mim poder sair daqui, né, da minha casa, ir para a igreja, para o centro, eu, além de ser limitado, né, dependente de uma locomoção, eu também tenho a dependência do tempo. Né? Eu não consigo chegar lá agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, eu preciso também de calcular o tempo que eu vou levar para poder chegar lá. Né? Eu sou limitado ao espaço, Deus não. Por exemplo, agora mesmo nós estivemos aprendendo aqui sobre a onisciência de Deus, o Deus que está ciente a todas as coisas. Nós humanos, nós somos limitados, por exemplo, hoje em dia, para nós obtermos informações, o celular. A facilidade que nós temos para obter informações, mas mesmo assim eu ainda fico limitado. Eu dependo de sinal de internet, eu dependo de um sinal via satélite para que as informações cheguem até a mim. Deus não está limitado ao espaço geográfico. Na locomoção de Deus, ele está presente em todo lugar no mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante, que bênção estudar a respeito da onipresença de Deus. Aí ele diz assim, olha, ele tem livre acesso até no infinito. Deus é infinito, está presente em todo tempo e em todo espaço. Ninguém pode se esconder da sua face. Daqui a pouquinho, no 2.2, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre o homem tentar se esconder de Deus. Aí o que nós concluímos dentro desse ponto? Quando nós chegamos aqui, o comentarista falando que Deus não precisa se dividir, nem se multiplicar, está dizendo assim, olha, em toda criação, onde quer que exista alguma coisa que dependa de Deus, e ele coloca em parênteses, tudo depende dele. Lá está ele presente em toda a sua personalidade. Aí, irmãos, se o Salmo 139 revela para mim esses 3 atributos incomunicáveis de Deus, onisciência, onipresença e onipotência, para mim compreender um pouquinho melhor isto, eu vou lembrar aos irmãos um versículo que nós lemos recentemente na Escola Bíblica Dominical, Isaías 57, versículo 15. Vai simbolizar para nós melhor a respeito desse Deus onipresente, que não é matéria, ele é imaterial, ele é espírito, ok? Versículo 15 diz assim, assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade. Está falando do Deus que é soberano, está sobre todas as coisas, mas que também é transcendente, que está acima de todas as coisas. Lembra dessa lição que nós estudamos? Cujo nome é santo, mais um atributo, falando do Deus que é santo, santidade, é um atributo de Deus. Aí ele diz assim, olha, em um alto e santo lugar habito. Olha que interessante. Num alto e santo lugar habito. Lembra que nós falamos na lição passada a respeito deste Deus aí, que ele é conhecido como Deus que habita nas alturas, tem o trono nas alturas, mas os pés dele estão sobre a terra? Olha que interessante. Mas também com o contrito e abatido de espírito. Ok? Deus, a presença de Deus, ela não tem limites.
ela é ilimitada. Deus habita nos céus, habita nas alturas, mas Deus também habita dentro de mim, dentro de você, com aquele que é contrito de coração. Olha que interessante. Bom, 2.2. Ninguém pode se esconder de Deus. É impossível fugir de Deus. Não existe lugar algum onde Deus não vai ou possa entrar para ver o que está acontecendo, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não tem limites no tempo e no espaço. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Olha, a Bíblia diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Está lá em Jeremias 23, versículos 23 e 24. É importante lembrarmos que o Senhor Deus, na sua soberania e onipresença, não está em todos os lugares com o mesmo propósito, como por exemplo, no céu e na terra. Não significa que se relaciona em todos os lugares no mesmo sentido. Isso aqui, esse finalzinho aqui do tópico 2.2, vai lembrar aquilo que nós acabamos de dizer no subtópico 2.1. Deus está em todos os lugares, mas não quer dizer que ele se relaciona da mesma maneira em todos os lugares. Bom, o que o tópico 2.2 vai trazer para nós aqui? O título, subtópico do 2.2, já diz para nós: ninguém pode se esconder de Deus. E ele trazendo aqui algumas explicações, o comentarista expõe para a gente justamente isto, aquilo que a gente já vem falando. Deus, ele não está limitado ao tempo e nem tampouco ao espaço. Por esta razão, irmãos, não tem como o homem fugir de Deus. Deus está presente e na sua onipresença ele está vendo tudo, seja o que acontece no privado ou no público, de dia, de noite. Não tem como o homem tentar se esconder. Por isso que o salmista diz assim, olha, para onde me irei de ti? Para onde fugirei da tua face? Eu não consigo. Ok? Então, esse tópico, ele vai abrir para nós aqui, esse precedente para nós podermos discutir melhor sobre esse Deus que vê, que contempla na sua onipresença aquilo que o homem acha que Deus não está vendo, Deus está vendo. E aí eu acho interessante porque isso aqui vai nos lembrar, por exemplo, de Adão e Eva. Quando eles pecaram no jardim, qual que foi a primeira decisão deles? Tentar se esconder. Eles acreditaram que eles conseguiriam se esconder de Deus. Não tem como o homem se esconder de Deus. Amém? Não tem como se esconder de Deus. Por isso que Provérbios 28:13 diz assim, olha, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não há lugar obscuro, escondido e oculto que os olhos de Deus não possam estar contemplando. Por causa da vergonha, do medo, por terem pecado, Adão e Eva, eles foram se esconder. Pior, né? Porque a história vai mais adiante. Além de se esconder, eles foram tentar arrumar um jeito de cobrirem a nudez, porque por causa do pecado, eles identificaram que estavam nus. Foram tentar cobrir a sua nudez, né? É aquilo que nós sempre aprendemos. Isso é um ensinamento para nós que jamais, por parte do homem, o homem conseguiria resolver a situação do pecado. Mas Deus, quando apareceu, Deus foi fazer o primeiro sacrifício para poder cobrir a nudez do homem, mostrando para nós que o processo de
transformação, de mudança, a solução para o pecado no homem partiria de Deus. Jesus Cristo é esta solução. Amém? Ele é o Cordeiro vivo que morreu na cruz do Calvário para poder resgatar o homem da lama do pecado. Bom, nós já vimos aqui a respeito de Adão e Eva. Nós estamos falando da onipresença de Deus, de um Deus que não tem como o homem se esconder. Irmãos, Deus vê. Deus viu quando Ananias e Safira, lá em Atos 5, estavam lá combinando, arquitetando um plano. Vender uma propriedade por um determinado valor e combinaram, olha, quando chegar lá diante de Pedro, eu vou falar que foi por tanto. Quando for sua vez, você fala também que foi pelo mesmo valor. Irmãos, há muita coisa combinada em oculto. Tá, irmão? Nós estamos atravessando, a igreja está atravessando um momento muito difícil. Há muita coisa que está sendo arquitetada de planos maléficos, satânicos contra a igreja no oculto. Mas estão achando que Deus não está vendo. Deus está vendo, irmão. Descansa o seu coração. Não há nada traçado em oculto e escondido que Deus não veja. Primeiro entrou um. E o Espírito Santo de Deus revelou para Pedro. Caiu morto diante de Pedro. A Bíblia diz que daí a pouco veio o outro. O mesmo Espírito de Deus já tinha revelado para Pedro que eles tinham combinado em oculto e escondido. Olha que interessante. No grupo jovem, que pela misericórdia de Deus eu lidero, os jovens estão realizando durante esse ano a leitura bíblica em ordem cronológica. E hoje a nossa leitura está em 1 Reis, capítulo 14. Nós estamos lendo hoje capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Lá no capítulo 14 está narrando para nós a história de Jeroboão, quando Abias, o filho de Jeroboão, adoeceu. E aí Jeroboão combinou com a mulher dele assim, olha, vai até o profeta Aías, disfarça, chega diante dele e clama pelo nosso filho Abias. Só que a Bíblia vai dizer para nós que Aías, o profeta, já estava avançado em idade, os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice, mas tem um Deus no céu que vê tudo. A mulher de Jeroboão se disfarçou e foi se encontrar com o profeta Aías. Mas o mesmo Deus que viu ela se disfarçando, foi lá e avisou o profeta, olha, a mulher de Jeroboão vem se encontrar contigo. E ela vem disfarçada. E eu vou te dizer o que você vai dizer. Irmãos, olha que coisa interessante. Versículo 5. Jeroboão combinou com ela no versículo 4, no versículo 3, do capítulo 14 de 1 Reis, dizendo para ela, leva uma oferta, 10 pães, bolos, botija de mel, vai a ele e ele vai te declarar o que nós vamos fazer para este menino. Versículo 4, a mulher de Jeroboão fez assim, levantou, foi a Siló, entrou na casa de Aías. Olha o versículo 5. O Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porque está doente. Versículo 6, olha como começa o versículo 6. Sucedeu, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, ele disse, entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Eu sou enviado a ti com duras novas. Irmão, nós servimos a um Deus que vê, tá? Na sua onipresença não tem como o homem se esconder, não tem como o homem fugir,
tá? E isso está falando para nós aqui a respeito, inclusive, daqueles que tentam se esconder, fugir, peca, comete o pecado. Quer saber de uma coisa? Eu vou mudar, eu vou viajar, eu vou para longe. Lá ninguém está sabendo o que eu fiz. Tem um Deus que vê, tem um Deus que conhece, tem um Deus que sabe de todas as coisas. Mas está falando também para nós daquele que tem uma chamada de Deus, daquele que tem, né, uma missão dada por Deus e que muitas das vezes está tentando fugir, está tentando se esquivar da sua responsabilidade. Eu estou lembrando aqui agora de Elias. Elias foi e entregou a mensagem profética. Daí a pouco ele toma conhecimento que Jezabel estava procurando ele para poder matá-lo. O que ele fez? Ele foi para o deserto. Mas Deus viu, Deus foi lá, Deus contemplou Elias e Deus foi lá levar socorro para o seu profeta. Não tem como se esconder. Esse Deus onipresente, ele está presente em todo lugar e ninguém consegue fugir ou se esconder da sua face. Glória a Deus, vamos continuar aprendendo. Bom, e aí nós chegamos aqui no subtópico 2.3. Deus está presente em todos os lugares. Nós já estávamos até começando a falar um pouco sobre ele agora quando estávamos comentando o subtópico anterior. Diz assim, olha, não adianta mudar de cidade, de estado ou de país para fugir de Deus. Não adianta pecar aqui e tomar um destino qualquer, pensando que Deus não está lá. Podemos esconder dos homens as nossas mazelas, mas não as escondemos de Deus. Não nos enganemos, ele faz uma citação de Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós concluímos aqui o subtópico 2.3 acerca da onipresença de Deus, desse atributo importantíssimo e incomunicável de Deus para com os homens. Algo de grande relevância para nós aqui é justamente a ideia, o conceito do afastamento que o pecado causa no homem da presença de Deus. Esse vazio, né? Esse vazio que o homem sente, essa falta da presença de Deus, só pode ser preenchida com a presença de Deus. Não adianta. Ele pode fugir, ele pode andar, ele pode bater cabeça de um lado para o outro, ele pode de ponta a ponta tentando resolver o seu problema. A ausência de Deus só pode ser preenchida com a presença de Deus na vida do homem. Aí é por isso que nós conseguimos ler o Salmo de número 51. Davi, ele está ali confessando o seu pecado para Deus. E no versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, oh aleluia, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Aí ele diz assim, olha, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia a importância que tinha de se ter a presença de Deus dentro de si. E ele falou, não, Senhor, eu pequei. Né? A Bíblia chega a dizer assim que os vossos pecados ou as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Davi sabia disso, ele falou, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo, não. Ele sabia desta necessidade. Bom, e aí eu acho interessante quando o comentarista aqui, ele fala sobre às vezes a pessoa tentar fugir, ir para outro lugar. Não vamos nos esquecer, irmão, qualquer destino, qualquer escolha que o homem faça para fugir, para se esconder de Deus, para esconder alguma situação, não se esqueça, Deus já está lá.
Deus está esperando ele lá. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como fugir. Por isso que o comentarista ele termina aqui com a citação de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Paulo vai escrever, dizer assim, olha, não nos enganemos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, nos chamando para a responsabilidade daquilo que nós estamos plantando. Na verdade, nós não podemos reclamar das colheitas de hoje. A colheita de hoje, ela está sendo a resposta do plantio de ontem. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque muita coisa daquilo que nós plantamos hoje, colheremos no nosso dia de amanhã. E aí, com isso, nós encerramos o tópico 2, que fala da onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Eu fiz agora mesmo uma citação aqui acerca de Adão e Eva, acerca de Ananias e Safira, acerca da mulher de Jeroboão, e nós teremos inúmeros outros casos para poder também citar. Porém, eles são importantíssimos para nos chamar a atenção e mostrar para nós a importância de fazermos uma autoanálise deste Deus onipresente e procurarmos viver uma vida íntegra. Deus conhece, Deus sabe o nosso hoje, sabe o nosso ontem, sabe também do nosso amanhã, e nós procurarmos andarmos alinhados com a palavra de Deus. É bem verdade, irmãos, que em algum ponto da nossa caminhada, possivelmente, podemos até talvez escorregar, falhar, errar, mas jamais encobertarmos o erro. Vamos nos lembrar da citação que nós fizemos agora mesmo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Mas aqueles que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí, nós falamos sobre misericórdia recentemente na nossa escola dominical e lembramos os irmãos que se a misericórdia é Deus não me dando aquilo que eu mereço, eu merecia ser condenado, mas Deus não me dá essa condenação, então misericórdia só pode ser um resumo de tempo e oportunidade. Deus está dando tempo e dentro do tempo ele está também proporcionando oportunidade para o homem. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aprendendo, tem muito mais para nós aprendermos. Mais uma vez eu me dirijo a todos os irmãos, mandando um forte abraço a todos os irmãos da igreja e agradecendo diretamente o nosso pastor presidente, pastor Moisés, por mais esta rica oportunidade, rogando os irmãos, quando forem orar, ore por nós, evangelista Edinho, diaconisa Samara, para que Deus possa continuar também abençoando a nós, a nossa casa, e continuemos também a serviço do reino de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus, a paz do Senhor para os irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a palavra do Senhor. E a nossa lição de número 12, né? Tá com gostinho de quero mais essa revista, já está acabando. Tivemos um trimestre abençoado aí estudando sobre os atributos de Deus. E hoje, especificamente, nós estudamos sobre o Deus onisciente, o Deus onipresente. E agora, no tópico 3, estaremos finalizando essa lição, esse estudo maravilhoso sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus onipotente. E é interessante, meus amados irmãos, quando nós temos a oportunidade de conhecer, aprofundar um pouco mais sobre o estudo de Deus, nós temos a nossa fé fortalecida no Senhor. Nós sentimos a nossa fé revigorada, as nossas forças são revigoradas por um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que cuida de nós. E de antemão já quero agradecer pela oportunidade, né?
A mim foi concedido novamente estarmos aqui juntos, estudando esse tópico 3. Agradecer ao meu pastor pela oportunidade, o pastor Moisés, também o pastor José Pereira, meu pastor vice-presidente, e também o pastor Eli, que também é meu pastor vice-presidente, segundo vice-presidente, e é o nosso superintendente da escola dominical. Amém? Que Deus continue abençoando as nossas lideranças, a nossa igreja, e a você também que está nessa manhã participando conosco da escola dominical. Bom, quando nós vamos falar sobre o Deus onipotente, eu achei interessante, a pastora Elianai colocou no seu estudo uma frase, né, que destaca que de todos os atributos divinos, este certamente é o mais lembrado e o mais referido. Chamar à nossa memória o Deus que tudo pode é reconfortante e ajuda na nossa trajetória de fé. Olha que coisa interessante quando nós temos a oportunidade, como servos de Deus, de nos lembrarmos que no meio das aflições, no meio das lutas, no meio das nossas dificuldades, nós servimos a um Deus que tudo pode. Então, quando a pastora coloca que é o atributo de Deus mais lembrado pelos cristãos, mais referendados, é porque verdadeiramente nós estamos reconhecendo a nossa pequenez, a nossa limitação, e estamos confiando e entregando a nossa vida, a nossa trajetória num Deus que tudo pode. É nos momentos, às vezes, de mais dificuldades, momentos de mais tristezas, mais angústias, é que nós podemos dobrar os nossos joelhos e recorrer a esse Deus. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, nós servimos a um Deus onipotente, que pode todas as coisas. Indo caminhando pela lição, logo na introdução do tópico 3, o comentarista destaca para nós o que é esse Deus onipotente. É aquele que pode todas as coisas de forma completa e plena, ou seja, é um Deus sem limitação. É um Deus que pode, em sua natureza, em sua essência, fazer todas as coisas. Não tem limite para o poder desse Deus. Nós ouvimos muitas vezes pessoas, a história, né? Eu gosto de, às vezes, fazer algumas citações históricas para ilustrar. Nós vemos ao longo da história diversos governantes, diversas pessoas que tiveram o seu nome marcado na história como uma pessoa, aos olhos do mundo, poderosa. Aos olhos do mundo, uma pessoa que detinha muito poder nas suas mãos, detinha muitos soldados, tinha condições de dar ordens, de proclamar guerras, de enfrentar exércitos. Eram conhecidas na história como algumas pessoas poderosas. Mas mesmo essas pessoas, elas são limitadas. Chegou um determinado momento em que a sua vida se encerrou. Todo aquele poder, toda aquela riqueza, toda aquela glória humana, entre aspas, passou. Mas nós servimos a um Deus que, como o comentarista destaca aqui para nós, é aquele que pode todas as coisas de forma completa e plena. Nada está limitado ao poder de Deus. E ele continua dizendo para nós aqui, um versículo, Mateus 19 e 26, que ele traz como citação, que fala o seguinte, olha, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Quando nós falamos no hebraico, o Deus El Shaddai, que significa, em hebraico, o Deus Todo-Poderoso. O Deus classifica como Deus onipotente. Então, quando o próprio Jesus faz o destaque aqui aos discípulos, dizendo que aos homens era impossível, mas a Deus tudo é possível. E esse texto ele vem na sequência, Mateus capítulo 19, sobre o jovem rico, né? Quando ele chega para Jesus e quer saber sobre a salvação, e quando ele sai triste de perto de Jesus, porque ele tinha um amor ao seu dinheiro, a gente não vai entrar muito na questão do jovem rico em si, mas os próprios discípulos, a gente vê ali no versículo 25, 24, 25, os próprios discípulos preocupados. E os discípulos destacam
a gente pode abrir aqui para fazer essa referência, que o texto é bem interessante. Os próprios discípulos destacam, olha, mas como pode haver a salvação? Como alguém pode se salvar? Mateus capítulo 19, versículo 25, vai destacar para a gente o seguinte, olha, os seus discípulos, que Jesus mesmo disse, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele destaca que seu coração está preso ao dinheiro, falando daquele jovem rico nesse caso. E o versículo 25, os próprios discípulos dizendo, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E aí o próprio Jesus respondendo, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Esse é o Deus onipotente que nós servimos. Um Deus que pode salvar, um Deus que pode transformar. Aquela pessoa mais vil pecador, aquela pessoa mais apegada ao pecado, mais apegada ao crime, essa pessoa que aos olhos da sociedade é impossível salvar-se, aos olhos da sociedade é impossível haver uma transformação. Até mesmo para esse caso, que aos olhos humanos é impossível, para Deus não é impossível a transformação, porque para Deus nada é impossível. Nós completamos, amados irmãos, antes de ontem, no dia 18, sexta-feira, 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Que coisa maravilhosa! Que coisa linda! Quantas histórias nós temos de transformação de vidas! Quantas pessoas nós vemos ao longo dessa trajetória de 110 anos tiveram a sua trajetória transformada? Pessoas que a sociedade dizia é impossível, mas o próprio Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 26 diz, aos homens sim é impossível, mas a Deus tudo é possível. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é todo poderoso. O dicionário destaca, em português, ele destaca que onipotente é o que pode tudo, que é todo poderoso, que dispõe de autoridade ou poder absoluto, cujo poder é ilimitado, irrestrito. Mais uma citação, mais uma referência de um Deus que é todo poderoso. Seguindo aqui na revista, o comentarista coloca ainda o seguinte, olha, não há tarefa que seja difícil para Deus. Difícil, impossível, não dá, não consigo, não posso, são palavras e expressões que não fazem parte do dicionário de Deus. Essas palavras fazem parte apenas do nosso dicionário. Porque para um Deus que para ele nada é impossível, são palavras que não existem no dicionário de Deus. E uma coisa interessante, ao ler, estudando a lição, na introdução do tópico 3 aqui, me veio à mente a seguinte frase, olha, o cristão precisa ter como característica, qual a característica que o cristão precisa ter? Crer absolutamente em um Deus que é absoluto, ou seja, um Deus que é todo-poderoso. A nossa característica como servos de Deus precisa ser a de crer num Deus que pode todas as coisas, num Deus que é onipotente. Amém? Esse é um dos atributos de Deus que nós estamos estudando nessa manhã. Bom, o 3.1, o tópico 3.1 destaca, antes da gente passar por 3.1, eu quero fazer uma leitura de Jó, capítulo 42, versículo 2. Uma citação dada pelo próprio Jó, quase no finalzinho ali do livro de Jó, né? No momento em que ele rende graças a Deus, no momento em que ele rende o seu tributo a Deus, em que ele reconhece a grandeza de Deus na sua vida. E o título, né, na nossa Bíblia, o título diz o seguinte, olha, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. E no versículo 2 do capítulo 42 de Jó está escrito, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó reconhece a grandeza de Deus, e Jó faz referência a um Deus todo-poderoso, destacando que Jó bem sabia que Deus tudo pode, e nada, nenhum dos pensamentos, nenhuma da ação que esse Deus queira tomar,
pode ser impedida, porque é um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é soberano e é um Deus que é o nosso Deus. Nós temos o privilégio de servir a esse Deus que é todo-poderoso. Glórias a Deus por isso. 3.1. O 3.1 destaca que Deus tem todo o poder no céu e na terra. O comentarista diz para nós o seguinte, olha, Deus tem todo o poder. Tudo está na palma das suas mãos. Né? Trazendo uma alusão para a nossa mente humana entender, né, que todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Seu poder é total e não existe poder algum que possa se comparar com Ele. Ele faz a citação aqui de Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Olha que ponto interessante que ele coloca para nós. Primeiro, ele destaca que o seu poder é total e não existe poder algum que possa se comparar com o desse Deus. Nada. É o que eu estava dizendo agora há pouco, historicamente, sobre vários homens, personagens históricos que eram líderes mundiais de destaque, pessoas que na sua trajetória lideraram. Mesmo essas pessoas, o seu poder era limitado. Em determinado momento da história, a sua vida encerrou, aquele chamado poder humano encerrou, mas com Deus não existe isso. E ele destaca o seguinte para nós. Ele começa destacando aqui alguns exemplos que faz referência que Deus tem todo o poder no céu e na terra. E o comentarista coloca para nós aqui o seguinte, olha, Deus tem liberdade para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Ele tira a vida e a dá. É Deus quem soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Lamentações de Jeremias destaca que as misericórdias do Senhor, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se hoje pela manhã eu acordei, se hoje pela manhã eu novamente tive o fôlego de vida, é porque a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida nessa manhã e também na sua vida. E o comentarista destaca então que Deus dá a vida e Ele a tira. Ele ressuscita morto em estado de decomposição. Nós lembramos de Lázaro, amigo de Jesus, né? Quando Jesus fala, olha, retire a pedra. Primeiro Jesus pede, me leve até o túmulo, onde está Lázaro. Quando chega no túmulo, Jesus dá então a ordem, retirem a pedra que está fechando o túmulo. E aí questionaram a Jesus, disseram, Jesus, mas tem certeza, né? Como se alguém quisesse dizer para Jesus, o senhor está certo dessa ação? Já está há 4 dias morto. Com certeza já cheira mal, já está em estado de decomposição. Faz parte da natureza humana, pouco tempo depois da sua morte, a sua carne já começar a entrar no estado de decomposição. Imagina Lázaro em 4 dias. E o próprio Jesus ali ordena então que Lázaro saia daquele túmulo. O próprio Jesus ele ordena a vida novamente em Lázaro. Então, nós vemos um Deus que tem poder para ressuscitar o morto, mesmo em estado de decomposição. A ordem de Jesus era que Lázaro saísse. A ordem de Jesus era que houvesse vida naquelas células novamente. A ordem de Jesus é que fosse parado o processo de decomposição que estava acontecendo ali, porque Ele é o Deus que é todo-poderoso. O Deus que pode ressuscitar o morto, que acabou de falecer, mas também pode ressuscitar o morto que já está em avançado estado de decomposição. Esse é o Deus que nós servimos. Outro destaque que o comentarista coloca para nós aqui, ele dá filho à mulher de 90 anos e homem de 100. Como não nos lembrarmos do caso de Sara e Abraão? Uma mulher estéril, com 90 anos de idade. Humanamente falando, nós podemos dizer e afirmar sem sombra de dúvidas, é impossível que essa mulher gerasse filhos. É impossível que Sara conseguisse gerar filhos. Mas o Deus que nós servimos, quando Ele chama Abraão e faz promessa que lhe daria um filho, e faz promessa a Sara que lhe daria um filho, Ele é fiel para cumprir essa promessa, porque Ele tem todo o poder,
Ele tem poder para mudar a natureza humana. Ele tem poder para mudar a natureza de uma mulher estéril. Quem sabe você hoje, nessa manhã, que está participando da escola dominical conosco, tem uma situação que para os seus olhos é impossível. Mas hoje você está tendo a oportunidade de relembrar na sua mente, você que serve a Deus, e você também, nosso amigo que está nos assistindo nessa manhã, tem a oportunidade de relembrar na sua mente que esse Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. O Deus que mudou a natureza humana de Sara e transformou uma mulher estéril de 90 anos em mãe de filhos. Amém? Glórias a Deus por isso. Ele também é o mesmo Deus que abre o mar. Nós sabemos muito bem a história de Israel quando estava saindo do Egito. À frente, o mar. De um lado e do outro, o deserto. E atrás, o exército de Faraó. Próximo já deles. Talvez aos olhos humanos seria muito fácil. Outra situação qualquer. Aos olhos humanos, talvez, seria fácil. Israel, Deus da força Israel ali para enfrentar o exército de Faraó. Talvez aos olhos humanos, às nossas limitações, pensássemos outras saídas, apesar de sabermos que ali naquele momento não tinha saída. Mas para Deus, que tem todo o poder, que domina sobre a natureza, Ele ordena que o mar se abra para que o seu povo pudesse passar em terra seca. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E o mais notável de tudo isso, que o mesmo Deus que abriu o mar para que o seu povo passasse em terra seca, também ordenou que o mar se fechasse sobre o exército egípcio, para que eles não continuassem perseguindo o povo de Israel. Glórias a Deus por esse Deus que é todo-poderoso. Também ele faz, o comentarista coloca aqui, que ele faz leão jejuar. Antes, ele faz o fogo não queimar. Os 3 amigos ali de Daniel, dentro da fornalha. A Bíblia faz questão de dizer que nem cheiro, nem fumaça. Os homens saíram daquele fogo, nem com cheiro de fumaça nas suas vestes. Por quê? Porque esse Deus Todo-Poderoso estava com eles na fornalha. E também faz questão de dizer, o comentarista faz, que ele faz leão jejuar. Nós conhecemos a história de Daniel, quando Daniel é lançado na cova dos leões, Leão teve que jejuar naquela noite. O rei ali preocupado, que ele gostava de Daniel, e agora o que será de Daniel? Mas Deus estava ali guardando junto com Daniel naquela cova, protegendo a vida de Daniel. E aos homens é impossível talvez controlar leões famintos. Quantos acidentes nós já vimos de treinadores com leões que vão às vezes tratar um leão num zoológico e acontece um acidente com ele, o leão ataca o seu próprio treinador, a própria pessoa que cuida dele, o seu próprio cuidador. Mas nós vemos aqui um Deus todo-poderoso que estava lá cuidando de Daniel. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. O comentarista destaca aqui ainda que Deus é poderoso, grande é o Senhor, é o nosso Senhor e grande de poder. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, poder para criar os céus, poder para criar a terra, e tudo que neles há. Está lá a citação em Salmos 146, versículo 6. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui no tópico 3.1 que Deus tem todo o poder no céu e na terra. O 3.2 destaca que para Deus nada é impossível. O Deus que é onipotente, que controla todas as coisas nos céus e na terra, também é o Deus que para ele nada é impossível. E o comentarista coloca aqui para nós a citação do capítulo 1, versículo 37, Lucas, que diz que porque para Deus nada é impossível. O comentarista continua dizendo aqui o seguinte, olha, Deus não tem restrição no que quer e precisa fazer. E uma coisa interessante que essa citação de
Lucas, capítulo 1, versículo 37, ela faz referência quando o anjo vai anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Seria normal ali naquele momento Maria ficar um pouco espantada com aquela situação, porque ela ainda destaca, olha, mas eu não sou casada ainda, não conheci varão. E o anjo destaca para ela que não somente ela seria mãe, mas haveria um outro milagre na sua família. A sua prima Isabel, que já era idosa e estéril, também seria mãe, também estava grávida. Então, nós vimos a um Deus que para ele, o anjo ainda faz questão de dizer para Maria, porque para Deus nada é impossível. Porque o mesmo Deus que vai gerar um fruto no seu ventre, também é o Deus que permitiu que sua prima idosa e estéril gerasse também e fosse mãe. Uma coisa interessante, a pastora Leonai coloca no seu estudo uma frase que eu achei interessante destacar, que para o fiel, Deus é a fonte inesgotável de onde emana tudo o que ele necessita, até mesmo aquilo que é incrível, impossível, invisível. Aquilo que os meus olhos não conseguem nem contemplar. É tão impossível para mim, é tão impossível para você, que às vezes os nossos olhos não conseguem nem enxergar. Até mesmo isso que os nossos olhos não conseguem ver, contemplar, que é tão impossível, tão incrível, para Deus não é impossível ser realizado. O comentarista destaca aqui um outro versículo, Gênesis 18, 14, que fala, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Uma frase que o comentarista de estudo da Bíblia Pentecostal coloca para nós, uma citação que ele coloca nesse versículo, que eu achei bem interessante, quero compartilhar com os irmãos. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Ele coloca aqui o seguinte, olha, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Deus quer que compreendamos que Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus realçou essa verdade quando disse, lá em Mateus 19, 26, que nós já lemos, a Deus tudo é possível. Então a Bíblia, desde Gênesis, já começa a destacar um Deus que é todo-poderoso e nos chama a atenção para crer nesse Deus que é todo-poderoso. Um outro versículo que o comentarista coloca para nós aqui, aos homens e é isso impossível, mas a Deus tudo é possível, que é Mateus 19, 26, que nós já lemos. Por ser infinito, o Senhor Deus infinitamente poderoso para realizar todas as coisas. Por ser infinito, o Senhor Deus, ele é infinitamente poderoso para realizar todas as coisas. Deus mostra a sua onipotência por meio do seu poder de criar. Quando a gente pega Gênesis, capítulo 1, versículo também 1, diz o seguinte, primeiro versículo da nossa Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Somente um Deus todo-poderoso pode criar todas as coisas. Somente um Deus todo-poderoso pode fazer um ser de barro e soprar nas suas narinas o fôlego de vida e dar a vida. Somente Deus pode realizar o milagre da vida. Somente Deus, novamente reforçando, pode transformar uma situação de derrota numa situação de vitória. Uma situação de uma mulher estéril que ela venha a ser mãe de filhos. Bom, uma outra referência que o comentarista coloca para nós aqui é Filipenses capítulo 3. Vamos ler essa citação. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Diz o seguinte para nós. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o 21 vai explicar. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. E olha que interessante o final desse versículo. De sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas ao poder desse grande Deus.
E essa citação que nós lemos agora, esse versículo, Filipenses capítulo 3, destaca que um dia o nosso corpo será transformado. Um dia nós nos encontraremos com o Senhor na glória e teremos o nosso corpo transformado. Para finalizar, o comentarista destaca que o poder está em suas mãos e ele coloca aqui Isaías 43:13, que é maravilhoso também esse versículo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, operando Deus. Quem impedirá? Quando Deus quer agir, meu querido, não tem justiça humana que fale o contrário, não tem reino humano que fale o contrário. Quando Deus quer agir, não tem nada que possa impedir, porque esse Deus ele é todo poderoso. Glórias a Deus por isso. O comentarista finaliza aqui no suplemento professor dizendo o seguinte: o poder de Deus está relacionado com o seu propósito, com a sua natureza, com a sua essência. Por meio desse limitado poder, pela sua palavra, o Senhor criou o universo e sustenta todas as coisas. Glórias a Deus por isso. Amém? 3.3, para nós estarmos caminhando para o final dessa lição maravilhosa. E esses dias a pastora Elianai fez um comentário que essa revista dá vontade que ela não acabasse. E eu já vi vários irmãos também que estão amando estudar sobre os atributos de Deus, estão realmente, assim como eu também, com esse sentimento de prazer de estudar a palavra de Deus, de conhecer um pouquinho mais desse Deus maravilhoso que nós servimos. E para finalizar essa lição maravilhosa, o comentarista vai fazer referência aqui ao Salmo 91, o 3.3, e ele destaca para nós, o título é Privilégio de poder estar à sombra do Onipotente. Que coisa gloriosa! Que privilégio maravilhoso que nós temos. Talvez você que está assistindo a escola dominical, alguém te indicou para assistir a escola dominical, ainda não teve esse privilégio maravilhoso na sua vida. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Venha ser também um privilegiado. Quem sabe Deus te direcionou para você assistir a escola dominical nessa manhã. E o tópico 3 destaca o privilégio de poder estar à sombra do Onipotente. O comentarista coloca para nós: é-nos dado a bênção de estar à sombra do Onipotente. Mas uma coisa interessante, que ele coloca uma condição: desde que habitemos no esconderijo do Altíssimo. Precisamos estar em Deus. Eu posso estar à sombra do Onipotente? Posso. Desde que eu esteja com meus pés firmados em Cristo. Desde que minha vida esteja em Cristo, eu posso viver à sombra do Onipotente. Coisa maravilhosa. Salmo capítulo 91. Uma coisa interessante, meus irmãos, sobre esse salmo, é que quando nós falamos de Salmo 91, infelizmente, muitas pessoas às vezes tratam esse salmo como um amuleto. É comum, às vezes, a gente ver na casa de algumas pessoas a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas a verdade é que não adianta a Bíblia estar aberta no Salmo 91, no Salmo 92, no Salmo 90, ou qualquer outro salmo, ou qualquer outro capítulo da Bíblia, se nós não conhecemos e confiamos no Deus deste salmo. Então não basta estar, às vezes, com a Bíblia aberta no Salmo 91. É preciso conhecer o Deus deste salmo. É preciso estar, de fato, à sombra do Onipotente. E finalizando aqui, este salmo expressa a segurança daqueles que confiam plenamente em Deus. Daqueles que se refugiam em Deus. Estar debaixo da proteção de Deus em tempos de perigo espiritual e físico, ter o conforto de quem tem o poder para enfrentar e destruir todo e qualquer inimigo. Paulo descreve aos Efésios essa maravilha de declaração dada aos que habitam à sombra do Onipotente. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, o Salmo 91, versículo 2 diz o seguinte: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza
e nele confiarei. É preciso, meu amado, é preciso, meu querido, nessa manhã, nós estarmos firmes em Deus, verdadeiramente à sombra do Onipotente, verdadeiramente confiando nesse Deus para que nós possamos estar debaixo da sua proteção maravilhosa. Finalizando, não adianta, como eu disse agora há pouco, nós deixarmos a Bíblia aberta no Salmo 91, se nós não conhecemos esse Deus maravilhoso, se nós não conhecemos a sua palavra, não vivemos uma oportunidade maravilhosa de viver com esse Deus todo-poderoso. E o comentarista destaca aqui, para finalizar, ele faz uma referência à Bíblia de Estudo Pentecostal, que fala o seguinte, olha, este salmo proporciona segurança aos filhos de Deus, aqueles que se colocam sob a sua vontade e a proteção do Onipotente, que diariamente buscam o quê? Habitar na sua presença. Aquele que habita, por isso que o Salmo destaca, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E o comentarista finalizando diz o seguinte, quem está arraigado em Deus e na sua palavra, fazendo dele a sua habitação, terá paz interior e livramento em tempos de perigo e crises. E aí me surgiu uma pergunta na mente ao ler esse texto. Será que a nossa casa, a nossa vida está arraigada em Cristo, em Deus, que é a nossa rocha, ou está arraigada na areia? Onde está a nossa raiz? Onde está posta a nossa confiança? Onde nós temos depositado o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos anseios, as nossas dificuldades? Se for nesse Deus que é todo-poderoso, conforme o Salmo 91 diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa é a condição, a sombra do Onipotente descansará. Meu amado irmão, minha amada irmã, se nessa manhã a sua vida está debaixo da sombra, está escondida, no esconderijo do Altíssimo, você pode descansar tranquilo. Você pode ficar em paz, você pode ficar tranquilo, porque não tem pandemia, não tem crise, não tem nada que vai nos abalar, porque nós estamos debaixo da sombra do Deus que é todo poderoso. Glórias a Deus por isso. Finalizando, a conclusão diz o seguinte, o intelecto humano é pouco para alcançar o entendimento pleno dos atributos, onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Mesmo Deus tendo todos esses atributos, ele decidiu se revelar ao ser humano e com ele se relacionar. Mesmo um Deus que é todo-poderoso, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que sabe todas as coisas, mesmo um Deus com todos esses atributos que nós não conseguimos nem entender na sua plenitude, porque a nossa mente é limitada, ele decidiu se apresentar a nós como humanos e decidiu se relacionar com o ser humano. Deus está pertinho de você hoje, nessa manhã. Ele está de braços abertos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ele é um Deus que está em todos os lugares, é um Deus que sabe todas as coisas. E como nós finalizamos essa lição, é um Deus que pode todas as coisas. Deposite nas mãos do Senhor a sua confiança. Faça como o salmista nos ensina aqui no Salmo 91, versículo 2. Direi do Senhor, tem essa ação, essa atitude. Vá ao encontro desse Deus maravilhoso dizendo, eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e, acima de tudo, nele eu confiarei. Deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua vida nas mãos do Senhor, porque eu tenho plena certeza, Ele é poderoso para te abençoar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Crendo que o Deus Todo-Poderoso decidiu se relacionar com você, decidiu se apresentar a você. Então você hoje tem livre acesso ao Pai.
Você pode, daí mesmo da sua casa, apresentar a sua situação a Deus e pedir a Deus que Ele venha estar abençoando a sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe, um domingo abençoado, uma semana abençoada, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.